meus queridos! Como é que vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Eu sou Leide Evangelista, professora de Língua Portuguesa e de Literatura pela Rede Municipal de Uberlândia. Seguindo os protocolos de biossegurança, eu vou fazer agora a higienização das minhas mãos. Vou passar o álcool. Retirar a minha máscara. Colocá-la no lugar seguro. Passar novamente o álcool. E agora sim, nós vamos à nossa aula, que tem como tema a busca pela identidade e a língua portuguesa, que é um tema, inclusive, que nós estamos finalizando hoje. A identidade é um conjunto de características de um indivíduo que permite a compreensão da sua individualidade. Ela é moldada tanto por fatores intrapessoais como interpessoais e culturais. Nas duas últimas aulas, nós falamos sobre esse tema e vimos como é importante essa busca pela nossa identidade e o quanto ela pode ser individual, mas coletiva também. E para finalizarmos esse tema, hoje nós vamos ver como é fundamental se preservar e respeitar a identidade de um povo. E antes de passarmos ao conteúdo da nossa aula de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho do que vimos na aula passada. Relembrando, nós vimos sobre o gênero textual poema visual. Falamos também sobre a fotografia e vimos uma possível forma de se criar um poema. Tudo isso dentro desse tema que estamos finalizando hoje, a busca pela identidade e a língua portuguesa. E o gênero textual que nós vamos trabalhar hoje é a letra de música, mais especificamente o samba enredo, que também é chamado de samba de enredo. Mas o que é mesmo esse gênero textual? O samba enredo é um dos principais elementos do desfile das escolas de samba, uma vez que puxa o desfile e transmite a mensagem que a escola quer passar. Dessa forma, esse subgênero delimita o tema do desfile de cada escola de samba. Em 1920, acontece o surgimento das escolas de samba. É claro que antes disso já haviam manifestações dessa festa do carnaval, mas somente em 1920 é que as escolas são realmente oficializadas, que nascem as primeiras escolas de samba. E em 1932 acontece o primeiro desfile oficial das escolas. Mas, até esse momento, esses desfiles, eles aconteciam ao som de músicas de sambas aleatórios, não sambas específicos para aquele momento. Então, muitas vezes, essas músicas, essas letras de música, elas não tinham uma ligação específica com o que estava acontecendo no desfile, não tinha um tema bem delimitado. Mas em 1935 acontece o nascimento do samba enredo, tal qual a gente conhece hoje. A partir daí, acontece um incentivo governamental para que fossem adotados temas de exaltação da cultura nacional. O país todo estava passando por esse movimento, esse momento mesmo de se exaltar a cultura, e é claro que essa manifestação popular do carnaval não ficaria de fora desse tema. A partir da década de 1950, os sambas enredo, eles receberam uma certa sofisticação, adotando rimas, por exemplo, passaram a ser escritos em papel e organizados mesmo. E já em 1960, eles se popularizaram na música brasileira. E aqui ao lado nós temos a imagem de um CD de sambas de enredo do Carnaval de 2016. Então eles se tornaram tão sofisticados que passaram também a ser comercializados. Aqui na imagem nós temos 3 fotografias de momentos diferentes dessa manifestação do Carnaval. E mostra a sua evolução.
Aqui em 1930, nós temos o que seria o início ali de uns carros alegóricos. Já em 1970, acontece ali um desfile na avenida mesmo. E em 2019, a gente observa que tem muita diferença, lá de 1930 para 2019. E já em 2019, esses carros alegóricos são mais bem elaborados, utilizam mais tecnologia e, inclusive, muitas famílias vivem do trabalho que é envolvido, né, nessas festas do carnaval. E aqui o público também é muito grande. Em 2019, nós temos tanto público aqui do povo brasileiro mesmo, mas muitas pessoas vêm de fora também para assistir e participar dessa festa que é tão grande. Então, a gente consegue perceber que essa festa ela cresceu muito ao longo do tempo. Ela passou a ser respeitada, a ter um lugar de destaque, coisa que antes não acontecia. Os desfiles são cada vez mais bonitos, mais críticos e mais conscientes também. E o samba enredo é um elemento fundamental dos desfiles. Eles puxam a festa e traduzem musicalmente a temática que é abordada por cada escola de samba. E é claro que agora não fica só na base do improviso como acontecia antes, né? O samba enredo, ele é escolhido previamente, há todo um processo de seleção interna do samba. Muitos desses textos exaltam a história, a cultura do povo africano, dos indígenas e também podem fazer críticas sociais, críticas políticas, mas, em outros casos, exaltam personalidades da cultura brasileira. Enfim, o samba enredo é um gênero textual muito rico. O samba enredo que nós vamos conhecer agora é da escola Águia de Ouro, é uma das escolas do Grupo Especial de São Paulo, que inclusive foi a campeã do Carnaval de 2020, né, o ano passado. Esse samba enredo, ele é de 1993 e diz assim: Brasil, não mude as cores da bandeira, minha escola guerreira vem para resgatar. Nossa cultura pede ajuda, abandonada pode se acabar. Vejam, estão roubando a nossa história. Sertanejo canta triste, já não pega na viola. Até o luar do meu sertão já foi comparado com a luz de neon e ofuscado pelas mãos do tio Sam. Capitalismo, rock, diz, transformação. Mas a Pompeia dá valor ao que é original e prefere ser Brasil verde e amarelo e faz um elo com a cultura nacional. Assovia, moleque saci, curupira, dono da mata. Boitatá vira cobra de fogo na cascata. Meu Brasil, mostra o colorido que existe no teu chão. Quem não viu, nunca viveu e nem sentiu tal emoção. O carnaval do Oiapoque é o Chuí. Lá na Bahia, meu bem, roda de samba iaiá, maracatu, cateretê e boi-bumbá. Minha águia hoje vem alertar a nação que nossa cultura está perdendo a tradição. Texto forte, né? Ele tem como tema o resgate da cultura brasileira. Então, agora a gente vai refletir um pouco sobre ele. Número 1. Faça uma breve análise sobre o texto. Para isso, a gente retorna lá no início do nosso texto. E a primeira coisa que eu quero analisar com vocês é a questão das rimas. A gente viu que o samba enredo, ele passou a ser mais elaborado ali a partir de 1950, começou a ganhar rimas e aqui a gente observa algumas: bandeira, guerreira, resgatar, acabar. E ao longo de todo o texto a gente consegue observar essa rima, essa sonoridade que as rimas também trazem. Outro aspecto importante dessa primeira parte é a questão do tio Sam, dessa expressão, né, que é um símbolo da nacionalidade dos Estados Unidos. Então, quando esse símbolo é citado aqui na letra do samba, fica clara uma insatisfação. O tio Sam, com as suas luzes de neon, estão ofuscando o nosso sertão, o luar do nosso sertão. Isso mostra o quanto, nesse momento, as nossas tradições, nossa cultura
estava sendo desvalorizada, como se aquilo que viesse de fora tivesse um valor maior do que o que é nosso. Esse fenômeno, ele é chamado de estrangeirismo, em que a cultura, a bandeira, as tradições de uma outra nação acabam influenciando a nossa. É um fenômeno comum, natural, inclusive. É assim que as civilizações elas vão se transformando, né? Mas quando isso acontece exageradamente, corre-se o risco de se perder a nossa identidade. Nessa segunda parte da música, nós temos ali o rock, o jeans, que mostram também a transformação, né, que vinha acontecendo na nossa cultura, na nossa linguagem, inclusive. Mas a Pompeia dá valor ao que é original. O que é essa Pompeia? É um município do estado de São Paulo, município este em que a Escola Águia de Ouro nasceu, né, surgiu. Então, a Pompeia, esse município, essa escola de samba dá valor ao quê? Ao que é original, ao que é nosso. E aqui ela fala um pouco sobre a nossa cultura, né? Sobre a cultura nacional, o leque-saci, curupira, boitatá. E em seguida a gente vê o quanto o carnaval é importante para todo o país. Quando é citado o Oiapoque e o Chuí, nós percebemos o quê? O que significa essa expressão? Que está do norte ao sul, né? Tudo aquilo o que envolve todo o nosso país. Então, fala um pouquinho da Bahia, Maracatu, Cateretê e Boi-bumbá, que são outras manifestações também populares da nossa cultura. E aí, ela finaliza, a escola finaliza com chave de ouro, né? Quando diz alertar a nossa nação que nossa cultura está perdendo a tradição. Inclusive, o tema que nós vamos trabalhar nas próximas aulas será esse, sobre a cultura, sobre a nossa tradição. Número 2. O acesso à cultura é um direito garantido ao cidadão? Sim, na Constituição brasileira, na seção que trata sobre a cultura, nós vemos que o Estado ele tem o direito de garantir, de incentivar, de apoiar as manifestações culturais, tais como o nosso carnaval. Especialmente porque se trata de uma festa genuinamente brasileira, genuinamente do povo brasileiro e que reflete muito da identidade cultural do nosso povo mesmo. Artigo 215 da Constituição Federal. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Então, nós vimos que a valorização da nossa identidade cultural, ela é garantida pela Constituição e deve ser cada vez mais incentivada. A Constituição, para quem não sabe, é um conjunto de leis, de normas e regras que regem o país. É a Constituição Federal que regula e organiza todas as possíveis atuações do Estado perante a sua população. Então, se está na Constituição, é direito garantido, sim. Número 3. Explique o estrangeirismo dentro da língua portuguesa. Bom, nós vimos ainda há pouco que o estrangeirismo é quando existe uma influência forte da cultura, dos costumes de determinada nação sobre uma outra. E isso, claro, que acontece também dentro do nosso idioma. O estrangeirismo é um fenômeno da linguagem que corresponde à utilização de palavras estrangeiras. Então, esse fenômeno linguístico, ele traz palavras de outros idiomas para a nossa língua portuguesa. E algumas das expressões que são utilizadas aqui, vindas de outros idiomas, elas são pronunciadas da mesma forma, como são também no seu idioma de origem. Já outras palavras, elas sofrem
uma modificação, uma adequação na sua pronúncia para se acomodar à nossa linguagem, né? Para se adaptar a uma pronúncia semelhante às palavras da nossa língua portuguesa. Isso sempre aconteceu. A língua, ela é viva, ela está em constante transformação. E eu trouxe aqui alguns exemplos que se tornaram bastante comuns no nosso dia a dia. Então aqui nós temos algumas palavras que são estrangeiras, mas que fazem muito parte do nosso cotidiano mesmo. Pendrive, tablet, smartphone, notebook, shopping center, download. E uma palavra que ela se tornou muito mais popular do que antes, principalmente nesse período de pandemia, é a palavra delivery, né? Antes a gente não tinha com tanta força, era mais um serviço de entrega mesmo, depois disso passou a ser mais popular. O home office também ficou muito conhecido. E agora, bem recentemente, surgiu aí um debate na internet a respeito da expressão cringe. E eu fui pesquisar. E a primeira coisa que me apareceu ali na pesquisa foi: se você está fazendo essa pesquisa, é porque você é cringe. E fiquei triste, né? Mas continuei com a pesquisa. E eu encontrei o motivo de toda essa questão. Uma digital influencer, que é um outro estrangeirismo, né? Ela fez o seguinte tweet: mais um estrangeirismo. Por favor, jovens da geração Z, me contem o que vocês acham um mico nos millennials. Acho que falar mico já passou, é cringe também, né? E lendo esse post, esse tweet, eu me senti a própria personificação do que é cringe, porque eu nem sequer compreendi no primeiro momento a mensagem muito bem. Mas depois eu compreendi que a minha geração, ela é chamada de millennials. E cringe seria algo como uma vergonha alheia, né? Algo vergonhoso, constrangedor, antigo. Então a gente percebe que esses estrangeirismos, alguns vêm, ficam, realmente pegam, e outros eles vêm e logo passam, e daqui a pouco a gente nem se lembra mais dessas expressões. Lá na letra do samba enredo, subentende-se que esses estrangeirismos, eles podem fazer com que nós percamos nossa identidade. Sobretudo, o excesso do estrangeirismo. Então, meninos, por hoje é isso. Agora nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que nós vimos até aqui. Nós falamos sobre o gênero textual, letra de música, mais especificamente sobre o samba-enredo. Vimos aí um samba-enredo da escola atual campeã, né, do Grupo Especial de São Paulo, a Águia de Ouro. Falamos sobre o direito à cultura que todos os cidadãos devem ter. E tudo isso nós vimos dentro do nosso tema que estamos encerrando hoje, a busca pela identidade e a língua portuguesa. Nossa aula está chegando ao fim e a mensagem que eu deixo para reflexão nessa semana é bem curtinha, mas acredito que pode fazer a diferença na vida de quem está assistindo. Fazendo uma referência ao Setembro Amarelo, eu gostaria de dizer que, se o seu shampoo está acabando, procure alguém em quem você confia, coloque um pouco mais de água nesse shampoo, pede um pouco emprestado para alguém. Não se cale, fale. Depois de um tempo, a gente aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Fale e siga em frente. O mundo é muito mais interessante, com certeza, com você por aqui. Então, continue se cuidando, cuidando do seu emocional, do seu físico também. Use a sua máscara, o seu álcool em gel, evite as aglomerações. Continue fazendo as suas atividades que os professores enviam pelas escolas. A gente se vê por aqui. Até a próxima aula.